Olá, queridos, tudo bem? Vocês vão aprender agora nessa aula sobre emaranhados sistêmicos. São eles os 5 principais: triangulação, parentificação, identificação, repetição e substituição. São os 5 principais motivos que fazem uma pessoa se emaranhar e não conseguir ter a vida plena que ela poderia ter. Deixa de seguir a identidade dela como realmente deveria ser. Então eu vou explicar para vocês primeiro o que é triangulação. Triangulação é quando um casal, através dos seus conflitos, envolve um filho nesse conflito, para tentar sanar ou amenizar os problemas dos seus próprios relacionamentos. Esse conflito pode ser aberto, onde há discussão, briga e todo mundo vê e a criança vê, ou pode ser velado, porque tem conflitos que muitas vezes o casal não discute, sendo mesmo em silencioso, mas a criança é usado como objeto de manipulação ali, de várias formas. Então não fica claro verbalmente o conflito, mas sistemicamente e a forma que é manipulado acaba conduzindo a criança a triangular. E qual que é o objetivo dos pais, num pai em conflito, de colocar uma criança como elemento? Eu relatei aqui pelo menos 12, mas são mais, pessoal, os 12 que eu considerei principal. Primeiro, usar a criança como juiz de briga. Sabe aquele casal imaturo que, em vez de tratar coisas entre eles, fica envolvendo a criança e fala: tá vendo? Diz pra mim, teu pai não tá errado? Tá vendo o que teu pai fez? Ele não é errado o que ele fez comigo? Ou o papai vai lá: tá vendo como é que é tua mãe? Diz pra mim, teu pai não tá certo? Eu não tô certo agora, o que eu fiz não tá certo? E fica colocando a criança pra mensurar, pra colocar nota e pra decidir qual dos dois estão certo. Sempre, pessoal, indiferente de qualquer idade de um filho, perante aos pais, o filho sempre vai ser pequeno e os pais grandes. Isso, por mais que você tenha 30 anos de idade, você não pode permitir que os seus pais façam com você. Sempre tem que ter essa distinção de colocação por tamanho, por hierarquia. Você pode ver que a triangulação ela fere principalmente a hierarquia nas 3 ordens do amor. Ela fere hierarquia e pertencimento, porque muitas vezes na triangulação ela acaba excluindo. A mamãe, muitas vezes por raiva do papai, e vai lá e fica falando mal do papai para a criança, ela está excluindo o papai. Só que ela não percebe que assim ela exclui 50% do papai que há na criança também. E a criança ela pode se sentir rejeitada, abandonada, simplesmente da mamãe falar mal do papai. Aí a criança fica buscando posições de triangulação. Aí ela fica numa posição que, se eu for lá e eu ficar bem com o papai e eu me permitir amar e ser amada pelo papai, eu vou tá desagradando a mamãe. Automaticamente a mamãe não vai me amar. Então eu fico interrompendo o amor, não me permito receber nem dar o amor. Isso para uma criança é muito triste, pessoal. É muito dramático, machuca demais os sentimentos e emoções dela. Ou então ela vai, o papai chantageia ela ali e ela não consegue ir lá porque ela pensa assim: toda vez que eu me aproximo e me dou bem com a mamãe e o papai vê que eu me dou bem com a mamãe, o papai vai me amar menos. Então eu vou sentir o lado mais frágil, o lado que eu tenho mais necessidade de pertencimento, necessidade de validação, de aprovação. Vou me identificar com um desses lados e pode acontecer da criança também excluir ou o pai ou a mãe. Aí a tragédia está se feita por completa. Então a primeira, juiz de briga, colocar a criança para decidir quem está certo e quem está errado. Segundo, coloca a criança como pombo correio. Sabe aquele casal bem imaturo que, em vez de tratar através de argumentos, sentar para conversar, discutir a relação, fica fazendo joguinhos psicológicos, não só com a criança, mas com outras pessoas que não tem nada a ver, irmão, e envolve outras pessoas no relacionamento. Ó, vai lá, fala pro teu pai que agora eu não quero falar com ele. Aí o papai: não, vai lá, fala pra tua mãe que é pra ela fazer não sei o que, eu não vou nem falar porque eu não quero falar com ela. E fica fazendo esses joguinhos psicológicos, fica usando a criança de pombo correio. E vai tirando a criança cada vez mais do lugar dela. Isso é uma falha de comunicação do casal. Só que nisso, a criança vai cada vez se machucando e se ferindo. Porque na triangulação, ela sente a rejeição dos dois lados, e ela pode ir lá no papai, ver papai exclui, rejeita a mamãe. E metade de mim é mamãe. Vai lá, a mamãe exclui o papai, metade do papai sou eu. Logo, eu sou rejeitada. Um dos grandes problemas que a criança identifica é que, se eu estou no meio de um relacionamento conflituoso, pode ser que o problema seja eu. Pode ser que o conflito seja eu.
e ela acaba se excluindo. É daí a criança que vai ter uma tendência a crescer com depressão, crescer com ansiedade, com vazio por dentro, pensamento suicida, desejo de morte, porque ela não pertence a lugar nenhum. Se eu vou pro lado do papai, papai reclama da mamãe, eu não tenho espaço para ser quem eu sou ali, verdadeiramente quem eu sou. Se eu vou pro lado da mamãe, a mamãe faz a mesma coisa. Então eu não sou aceito em lugar nenhum. Logo, eu desenvolvo a crença de que realmente eu não pertenço a lugar nenhum. E vou cada vez me frustrando, me deprimindo, me abatendo. E os pais não conseguem entender. Por que está acontecendo isso com a criança? Simplesmente porque um está excluindo o outro e automaticamente excluindo a criança. A terceira é buscar na criança um salvador. Existe uma coisa chamada triângulo dramático de Karpman, onde tem 3 posições. Sempre num triângulo amoroso, ou numa triangulação entre pai e filhos, ou um triângulo dramático profissional na empresa, um triângulo dramático de amizade, vai ter 3 posições. E as pessoas, cada uma vai ocupar uma das posições. A posição de perseguidor, a posição de vítima e a posição de salvador. Às vezes as pessoas se alternam nesses papéis, mas quem é salvador já tem aquela característica, a pessoa é sempre boazinha, tenta ajudar todo mundo, tá sempre correndo atrás de resolver o problema de todo mundo, já é uma característica da pessoa, então ela se coloca numa situação para ser a salvadora. A vítima é sempre a pessoa coitadinha, mas às vezes inverte esse papel, por isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês depois. A pessoa mais coitadinha ou a pessoa que sempre é culpada por tudo. E o perseguidor é aquela pessoa crítica, aquela pessoa que não aceita pessoas como elas são, aquela pessoa que não fica satisfeita com o resultado das outras pessoas, seja no relacionamento amoroso, amizade ou profissional. Então ela vai ficar perseguindo aquela pessoa ou muitas pessoas. Então em toda relação que tiver um perseguidor e uma vítima, sempre vai aparecer um salvador. Sempre que tiver 2 pessoas salvadoras e uma pessoa perseguidora, eles vão encontrar uma vítima para um perseguir e o outro salvar. Porque é assim que eles acabam executando e seguindo papéis deles na vida. E são pessoas que anseiam por executar os papéis. Então, muitas vezes eles colocam a criança como salvadora. Aí o papai é vítima e a mamãe é perseguidora. Eles alternam o papel. Aí a criança fica lá tendo que correr e salvar a relação. Tadinha do papai, agora a mamãe tá implicando. Tadinha da mamãe, papai briga muito com a mamãe. Papai é malvado com a mamãe. E ficam buscando na criança. A mamãe, às vezes chega pra criança e fala, olha, você não tem, ninguém tem dó de mim, ninguém cuida de mim. Ou o papai se coloca como vítima. E a criança tem que estar salvando. Isso é muito cansativo. Nenhuma relação, nem de grande, pequeno para grande, nunca deve ser usado essas posições de salvador, perseguidor e vítima. Isso desgasta qualquer relação. Já pensou numa relação entre pais e filhos? Então a segunda posição, perseguidor, já expliquei para vocês como é que funciona. Então sempre onde tiver um salvador e um perseguidor vai ter uma vítima. Onde tiver uma vítima e um salvador, vai aparecer um perseguidor. Então nesse triângulo nunca vai faltar elemento para complementar ele. Usar a criança como moeda de troca, o elemento 5 ali, pessoal. Acontece muitas vezes quando, por exemplo, o casal se separa, aí eles vão lá para a justiça, o Tribunal de Justiça trata muito essas questões e em vários estados, através até da constelação familiar. Onde a mãe às vezes usa a criança como moeda de troca. Olha, eu não vou deixar você ver a criança se você não me pagar X de pensão. Aí fica nessa negociação. Ou o pai, não, eu vou pedir a guarda da criança. Ou você faz o que eu quero, ou você aceita essa minha condição, ou eu vou pedir a guarda para mim, eu tenho mais recursos, eu consigo a guarda. Então eles ficam usando a criança como moeda de troca para cada um conquistar aquilo que quer na negociação. Isso também é triangulação. Amparo, 6, amparo. Isso está muito mais ligado às pessoas que têm crença de desamparo. Existem 3 crenças nucleares, já expliquei para vocês. Desvalor, desamor e desamparo. Uma pessoa que vem desde pequenininha com crença de desamparo, ela vai ficar buscando aprovação e validação o tempo todo, de todos. E por mais que o marido às vezes dê aprovação para ela, a pessoa é tão desamparada que ela vai buscar nos filhos o tempo todo amparo. E no buscar o amparo, ele tem que... O desamparado sempre é uma posição de vítima. Então ele vai ter que... Para ele ficar como vítima, ele vai ter que ter um perseguidor. Para ele ter esse amparo, a criança tem que ir para a posição de salvador. Ou o próprio pai desamparado. Então daí ele vai ficar buscando amparo na criança. Tá vendo o que acontece comigo? Tá vendo que o papai faz tudo o que pode? Tá vendo quanto o papai é bonzinho com a mamãe só briga com o papai? E vai buscando amparo na criança. Fonte de amor inesgotável. Quando, por exemplo,
Freud chamava isso em transferência de cadeiras. Eu preciso permitir que, que eu sou um canal que flui amor para os meus filhos, meus descendentes, e eu sou um canal que flui dos meus ancestrais. Só que se eu tenho crença de desamor, eu vou buscar reconhecimento e aprovação também. O desamparo é quando é inesgotável. Nada, não importa tudo que façam por mim, nada, mesmo assim eu vou me sentir desamparado, vou me sentir sozinho no mundo, vão me abandonar. O desamor é quando eu preciso de... tem um nome... Não é pílulas... É carícias. Eu preciso de carícias o tempo todo. Carícias. Eric Berne chamava na análise transacional de carícias. Carícias do ego. Então eu preciso o tempo todo de carícias, sentir amado. E eu transfiro, porque o que acontece? Muitas vezes, então, digamos, a mulher vai lá e o marido não dá amor para ela na relação. Se o casal tiver os dois olhando um para o outro ou os dois para a mesma direção, um consegue saciar a necessidade, a percepção de amor do outro. Só que quando o casal olha cada um para uma direção, alguém tem que saciar, a gente precisa se sentir amado, a gente precisa se sentir pertencente a grupo, e muitas vezes o vínculo mais próximo, quem está ali dentro de casa, o mais próximo deveria ser o relacionamento amoroso. Mas geralmente 70% dos casais estão despolarizados e há uma desfuncionalidade, então eles buscam essa compensação do amor nos filhos, ou os homens nas amizades lá fora, as mulheres um pouco mais na relação com a mãe e com o pai, ou com os filhos. Então, muda um pouco do homem para a mulher. Que é daí esse amor exacerbado. Aquilo que o meu marido não me dá, eu busco a compensação no filho. Então, o filho tem que ficar me aprovando o tempo todo, para mim saber que eu sou amada, tanto quanto homem, quanto mulher. Número 8, fonte de valor, também está ligada a reconhecimento. Amparo, valor e amor são medidas diferentes que a gente recebe no nosso emocional. Valor é quando eu preciso trazer valores, pesos e medidas para a relação. Então, filha, olha aqui para mim, mamãe tá bem maquiada, olha aqui para a roupa da mamãe tá boa? Filha, eu sou uma mãe boa, o quanto você gosta de mim? Você me ama? O quanto você me ama? Então, tem que dar valor, tem que ser substancial. Também é transferência de cadeira, porque se ela estiver numa relação saudável e com uma comunicação saudável, o casal tem que saciar um ao outro as suas angústias. Quando isso não acontece, quando há um amor interrompido, uma dificuldade em relação a um empilhamento emocional, ou quando o casal já existe lá os 5 elementos estressores no relacionamento, que eu vou explicar para vocês mais para frente, quando ele está a partir do estágio 2, 3 ou 4 lá, vai acontecer de também buscar essa necessidade de aprovação de valor nos filhos, aquilo que devia estar sendo saciado na relação. Item número 9, usar as crianças como escudo. Então, toda vez meu parceiro vem e me ataca, eu uso a criança como escudo. Olha pra mim, você não pode fazer isso. Olha aqui, você não tem dó do teu filho? Daí puxa a criança. Você não tem dó do teu filho? Você não tá vendo o que você tá fazendo pra ele? Você não tá vendo que toda vez que você me machuca, você tá machucando ele também? E daí vice-versa. Pros dois lados, fica usando a criança como um para-raio. Sendo que nem eu falei pra vocês, pessoal, no mundo perfeito, o casal tem que tratar a sua relação dentro de 4 paredes. Não é nem filho, nem os pais se tornam parentes quando você forma a sua família. Não é os irmãos, não digo que você não possa desabafar numa relação de amizade próxima e íntima, mas não ficar abrindo questões da relação para todo mundo. Então, item número 10, cúmplice. Aí é quando um busca fazer alguma coisa contra o outro e quer que a criança ainda participe. E a criança vai carregando essa culpa de cúmplice. Por exemplo, eu tô desconfiado que a minha mulher tá me traindo. Sabe uma coisa? Filha, vamos atrás da mamãe, vamos ver o que a mamãe tá fazendo, vamos escondido, a gente vai escondidinho, vamos lá atrás da mamãe. Ou então, daí a mamãe, eu acho que o papai tá me traindo. Fala, filha, liga pro papai, pergunta onde é que o papai tá. Aí pergunta, papai tá lá, acho que o papai não tá lá, vamos atrás dele. E o casal fica aí usando a criança como detetive, como vai manipulando a criança para conseguir informações, investigação do que tá fazendo, onde é que tá, o que fez, coisas assim. Acaba trazendo a criança para uma situação. Uma relação amorosa é uma relação de cumplicidade. Só há uma necessidade de eu buscar um filho como cúmplice quando eu não tenho essa cumplicidade na relação. Relação amorosa é cumplicidade. Se não está tendo cumplicidade, não é um relacionamento amoroso, é um relacionamento conjugal, é uma união estável de bens, mas não é um relacionamento amoroso. Número 11, confidente. Isso é a coisa mais comum que tem. Os pais
relatar para os filhos intimidade, problemas e intimidades. Não se faz isso, pessoal. Nós não tratamos os nossos filhos como os amigos por vários motivos diferentes. Filho não é amigo, porque de amigo eu não preciso cobrar resultado, eu não preciso cobrar disciplina, eu não preciso monitorar e eu não sou responsável por eles. E os filhos sim. Então você tem que ter uma postura muitas vezes rígida e dura sobre os seus filhos. Então como é que eu vou levar a intimidade? Eu estou numa posição hierárquica. Eu estou numa posição em que eu mando, até uma certa idade, eu mando fazer o que precisa ser feito. Aí eu vou lá e me coloco numa posição de coitadinha e fico confidenciando. Ah, o papai não faz mais amor com a mamãe, acho que o papai arrumou outra mulher. Ah, o papai, tá vendo que o papai não me dá presente? E fica confidenciando. Mas e se a mamãe tem 60 anos, eu tenho 40? Nunca. Nunca um filho pode ser o confidente dos pais. Toda e qualquer idade que isso for feito, vai colocar os filhos fora do lugar. Vai colocar os filhos como grande. Pode ver que fere a ordem de hierarquia. Sempre vai estar ferindo hierarquia, pessoal, e pertencimento. Porque quando eu uso um filho para jogar contra o outro, eu estou tirando meu filho do lugar e também estou excluindo a outra pessoa. E 12, propósito de vida. Mas como chantagem. Sabe aquelas pessoas que se separam dos relacionamentos, aí nunca mais se relaciona com ninguém, você vai falar pra pessoa: por que você não voltou a formar uma família? Você não encontra alguém para te amar, para você ser amada e amar e cuidar de alguém? Não, porque agora eu vivo pelos meus filhos. Pessoal, nunca um homem ou uma mulher pode deixar de se relacionar por causa dos filhos. Toda mãe que vive para os filhos, que nunca mais se relaciona e vive para os filhos, cria filhos fracos, sensíveis, inseguros, imaturos, com dificuldade de tomar decisão, dificuldade de ter iniciativa e dificuldade de avançar para a vida. No mundo perfeito, uma relação perfeita para o filho é a mulher viver para o homem e o homem viver para a mulher. É isso. E os dois juntos fazem o seu melhor pelos filhos e enteados. Se é o casal que tem o mesmo filho, um vive para o outro. O homem vive para a mulher para o homem. E junto eles fazem melhor pelos seus filhos. Ah, mas eu me separei. Então você arruma um parceiro e daí teu filho vai ser enteado dele. Aí você vive pelo teu parceiro. E ele vive por você. E vocês dois juntos vão fazer o melhor que vocês podem pelos filhos e enteados de vocês. Assim vocês vão criar crianças com autoestima elevada, com uma identidade clara, com facilidade de tomar decisões, iniciativa, porque toda vez, olha só pessoal, como fere muito grave a hierarquia, toda vez que o teu filho é o teu propósito de vida, você tira ele do lugar. Toda mulher que não se relaciona mais, o filho, não é porque a mulher quer, o filho, por lealdade, se coloca no lugar do pai, se coloca como marido da mãe. Alguma mãe quer isso? É claro que nenhuma mãe quer isso. Elas acabam fazendo na ignorância, mas nenhuma mãe quer isso. Então precisa tomar esse cuidado. Nem o homem nem a mulher tem que seguir para a vida, relacionamento amoroso. Nós não somos uma ilha, Deus não fez a gente para ficar sozinho. Se não deu certo aquela relação, bola para frente, a fila tem que andar, você tem que encontrar alguém para amar e para ser amado e que cuide de você. E os dois, a missão dos dois vai ser um cuidar do outro e também cuidar das crianças. Senão isso também vai virar elemento de chantagem. Porque o que é muito bonitinho agora, não, mas eu tô aqui por causa dos meus filhos, nessa condição, eu não me relaciono. Aí passa 10, 15, 20 anos, aí o filho vai embora, se relaciona enquanto o amor vai embora. Aí a mamãe tem a síndrome do ninho vazio. Tava muito bem enquanto ela vivia pelas crianças, e a criança foi embora. A criança vai viver a vida dela, como é o certo, como é a ordem natural das coisas. Aí a mamãe se sente ferida, depois ela inverte a narrativa. Em vez de eu vivo por eles, vira a narrativa. Tá vendo que filhos injustos? Agora não vem nem visitar a mamãe. Eu fiz tudo por eles, agora não faz isso por mim, não faz aquilo por mim, porque daí quando tá sem... não numa relação, os filhos vão assumindo outros papéis, aí o filho ajuda a mamãe nisso, ajuda a mamãe naquilo, quando vê, ocupa por completo a posição do papai, só não na parte sexual, no resto toda a parte, tomada de decisão, resolver outras coisas dentro da casa, ajudar a fazer escolhas, resolver problemas da mamãe, é como se fosse o marido, só não tem a relação sexual. Daí esse homem vai embora, a mulher se sente vazia. Aí, que nem eu falei, vai para essa posição de chantagem. Tá vendo? Não vale, a gente faz tudo pelos filhos e os filhos abandonam a gente. Então esse papel se inverte. Não adianta vir numa posição, não, muito bonitinha, mas não. 99% dos casos, depois há essa inversão de propósito para chantagem. Pessoal, eu expliquei para vocês aqui agora, então, sobre triangulação, e o próximo vídeo é sobre identificação. Até daqui a pouco.